Glória a Deus, aleluia, irmãos. Que mensagem maravilhosa, né? Que louvor lindo. Somos dependentes do Espírito Santo. Ele é nosso amigo, nosso conselheiro, é o nosso renovo, né? Ele é que nos consola. Ele que o Senhor Jesus nos enviou para ensinar todas as coisas. Nós precisamos estar sintonizados, alinhados, termos intimidade com o Espírito Santo do Senhor, para que possamos viver dias melhores nessa terra. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa manhã e agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, pelo teto sobre nossas cabeças, pela cama quente, enquanto tantas outras pessoas não têm onde encostar a cabeça. Não tem um café, um pão, um alimento para esquentar o estômago. Agradecer a Deus por ter alguém ao nosso lado, um irmão, um esposo, um marido, um filho, uma filha. Nós somos privilegiados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade e permitir que a tua mensagem nesta manhã seja entregue através da vida do teu servo. Oro por toda a minha família, pela minha esposa, minhas filhas, meus netos, pela vida da minha mãe, Senhor. E de uma maneira especial, Senhor, oro e agradeço pela restauração do casamento do meu irmão Sérgio e da irmã Rosemary, pois só Tu tens, Senhor, o poder de restaurar e salvar vidas. Eu tenho confiado ao Senhor, Pai, toda a minha família, e o Senhor tem nos assistido de uma maneira sobrenatural. Oro pela vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Oro pela vida de cada pastor e seus familiares, de cada pastor apresentador deste programa, de cada missionário, de cada missionária. Oro pela vida de cada servo que o Senhor incumbiu, que o Senhor chamou, que o Senhor levantou para levar a tua mensagem, seja através de rádios, de mídias sociais, seja através de louvores, seja através das igrejas, seja nas praças públicas, seja nas empresas, nas ruas, nas vielas, becos, seja em presídios, seja como for, de modo que tua palavra seja anunciada em todos os lugares e no mundo todo, de forma que todos sejam alcançados. Oro pelos que estão acometidos de alguma enfermidade, Senhor, seja ela física, mental, seja emocional ou espiritual. Oramos pelos que sofrem perdas familiares, pelos que perderam um ente querido, pelos que estão hospitalizados, pelos encarcerados. Oro pelos injustiçados, Senhor Deus. Oramos pelos que se encontram em situação de rua, pelos que se sentem fracos, pelos que se sentem desanimados, oprimidos, sem forças para orar. Oramos, Senhor, para que haja um renovo espiritual, Senhor. Que Teu Espírito Santo adentre nessa casa, adentre nessa empresa, adentre nesse hospital, nessa cela. Entra, Senhor, nesta vida agora, neste instante, com a Tua providência e restaura o Teu filho, restaura a Tua serva, Senhor Deus. Levanta o que está caído, abatido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, glorifica o Teu nome em nossas vidas, ó Pai. Pois nós nascemos para Te servir, Te adorar. Somos apenas instrumentos, Senhor Deus, nas Tuas mãos, vasos de barro, Senhor Deus, na mão do oleiro. E que eles vejam a Tua glória e sejam curados, libertos, renovados e fortalecidos através do poder da Tua palavra, Senhor Deus. Assim nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. A mensagem que o Senhor nos confiou hoje para compartilhar com os irmãos, ela foi extraída do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus no capítulo 7, no verso de 22 a 24. E eu coloquei um título para essa mensagem, que é assim: Conheço tuas obras. E esse texto ele tem falado muito comigo, tem chamado muita atenção. E não foi fácil, meu irmão. Quando o Senhor me confiou essa mensagem, não foi fácil preparar. Porque somos tão fracos e tão pecadores. Só através da graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Começa assim no verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Que o Senhor venha me dar capacidade, Senhor Deus, para conseguir entregar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Esse texto ele é um texto muito forte. Ele diz que muitos estarão diante de Jesus naquele dia, acreditando totalmente que receberão a entrada para o reino de Deus. Mas ouvirão do Senhor Jesus: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas de quem Jesus está falando? Quem são essas pessoas? E qual é o mal do qual o Senhor Jesus se refere aqui? Vós que praticas o mal. Ele fala de pessoas de outras religiões. Ele está falando dos ímpios, dos idólatras. Se examinarmos as palavras de Jesus, nós iremos descobrir que essas pessoas estão em nosso meio, ao nosso redor. Observe que eles tratam o Senhor Jesus como Senhor. Eles dizem: Senhor, mas Senhor. Demonstra conhecer Jesus. Frequentam igrejas, as reuniões, fazem parte da liderança, participam de louvores, professam, seguem a fé cristã. A fé cristã. Mas observe que o Senhor Jesus começa no verso 21 falando assim: nem todo aquele. Isso é muito forte, meu irmão. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqui o Senhor já começa a separar os cristãos em dois grupos. Nem todo aquele que me diz Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia, Senhor. Aqui, meu irmão, e aqui, minha irmã, o Senhor Jesus identifica as pessoas que declaram que Ele é o Senhor, que declaram conhecê-lo. Ele não está falando de pessoas ímpias, de falsos deuses, falsos profetas, não. Ele não está falando dessas pessoas que estão no mundo. Essas pessoas cuja entrada é negada chamam Jesus de Senhor e creem nisso,
de verdade, verdadeiramente creem nisso, creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que Jesus é o Filho do Deus vivo e declaram isso. Estamos falando de pessoas que demonstram alegria ao ouvir o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus. Estamos falando de pessoas que são ousadas, entusiasmadas em realizar as obras nas igrejas, de pessoas que declaram serem cristãs, que falam, que anunciam sua fé em Cristo. Não estão às escondidas. Elas não estão envolvidas de uma forma superficial na igreja do Senhor. Pelo contrário, elas estão enraizadas, elas estão profundamente envolvidas pela causa e pela obra da igreja em nome de Jesus. E isso é um fator preocupante. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, mas Senhor, nós pregamos a mensagem, nós entregamos a mensagem. Nós ouvimos a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós levantamos as mãos nas igrejas. Nós profetizamos em Teu nome, expulsamos inclusive demônios. Fizemos muitos sinais, curamos, fizemos milagres. E todos acreditavam, todos criam que o Senhor era conosco. Criam que o Senhor estava agindo naquele lugar. Jesus está falando, meus irmãos, de pessoas que acreditam nos ensinamentos do Evangelho, que creem no poder da palavra. Elas clamam, declaram que Jesus é o Senhor. Estão envolvidas emocionalmente e dão voz à mensagem. E são ativas no serviço cristão. E nós a reconhecemos facilmente como cristãs. Mas então, por que o mestre diz: nunca os conheci? Por que o mestre diz não conhecê-las? Então, quem são os cristãos verdadeiros? O que difere um do outro? Qual é a diferença de um cristão que não é autêntico dos que realmente são salvos? O Senhor Jesus nos diz: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que praticam o mal, esse é o ponto. Mas, o que é praticar o mal? Que mal é esse que o Senhor Jesus ressalta, aponta, nos mostra? Praticar o mal. Praticar o mal, no grego, significa condição de viver sem lei. Falando de forma simples, são aquelas pessoas que vivem sem lei, que não têm conhecimento da lei, ou têm conhecimento, mas desobedece, mas viola a lei do Senhor. São aquelas pessoas que, mesmo conhecendo, não adere, assente, que não concorda com a autoridade da palavra de Deus. Que ele ou ela, que a pessoa peca regularmente sem arrependimento verdadeiro, sem se arrepender genuinamente. Essa pessoa pode-se dizer, é o idólatra dos tempos modernos, dos nossos dias. Porque, meu irmão, tudo e qualquer coisa que é colocado fora de Deus é um tipo de adultério, é um tipo de idolatria contra o Senhor. Esses homens, essas mulheres, não tropeçam esporadicamente, não tropeçam vez ou outra. Não é isso. Ao contrário, elas evitam, elas ignoram, negligenciam ou desobedecem a palavra de Deus habitualmente, constantemente, naturalmente,
cotidianamente. Fazem da vida ímpia, incrédula, uma prática. Fazem do pecado seus amantes, flertam às escondidas. Ao menos penso que estão fazendo às escondidas. As armas de Deus é a sua palavra. A arma de Deus é a sabedoria, é o conselho dele para nós cristãos. Enquanto que as armas do mundo é a filosofia, a cultura, os costumes, as leis e os estilos de vida contrária à vontade, contrária à palavra de Deus. E a fim de alcançarem o maior número de pessoas, muitos líderes adotam a mentalidade de focar em mensagem em aspectos que não vão confrontar, que não confrontam o pecado. Ou seja, permanece positivo e evita identificar pecados que exigem arrependimento. Esse tipo de abordagem, meu irmão, esse tipo de mensagem, minha irmã, seja ela consciente ou não, tem levado muitas pessoas ao pecado e, consequentemente, à morte espiritual. Lembra o que diz lá em Mateus 23, no verso 13? Fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam quem querem entrar. Não deixam que entrem os que estão querendo entrar. Não deixam ser salvo quem quer ser salvo. Através da palavra distorcida. E isso acontece, alguns por acreditarem que parte das escrituras não quer dizer mesmo aquilo. Outros por pensarem que alguns versículos não são tão relevantes para hoje, para os nossos dias. E a grande maioria, meu irmão, por acreditar que estão cobertos por uma graça, mas uma graça não bíblica. Infelizmente, meu irmão, tristemente, lamentavelmente, uma das razões que essas pessoas continuam em pecado é devido a líderes que nunca lhes confrontou com o verdadeiro evangelho de Jesus, com a verdadeira mensagem de Cristo. Não foram guiados nem encorajados ao arrependimento genuíno. Não lhes foi mostrado o seu pecado para que houvesse arrependimento. Não lhes foi dito que é impossível trazer seus pecados idólatras junto consigo para um relacionamento, para uma aliança com Jesus Cristo. Uma aliança, um casamento, fidelidade, compromisso. Aleluia, Senhor. É por isso que o Senhor diz que a igreja é sua noiva. Tem que haver aliança, tem que haver fidelidade, tem que haver compromisso. E se essas pessoas fossem verdadeiramente salvas pela graça, iriam não apenas desprezar o pensamento, mas também escolheriam afastar-se do pecado voluntário e buscariam um caráter santo com fruto de arrependimento. Essa é a marca de um verdadeiro crente. Esta é a marca de um verdadeiro cristão. Frutos de arrependimento. Observe o que o Senhor Jesus declarou. O próprio Jesus declara: nunca os conheci. E eles falam: Senhor, Senhor, como assim, Senhor? Nós fizemos tudo em seu nome, fizemos sinais, curamos, libertamos, expulsamos. Nunca os conheci. A palavra conheci aqui, meu irmão, ela remete ao conhecimento intimamente, à intimidade. Nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Ele. Fidelidade. Flertar com o mundo
é adulterar contra Deus. Apesar de chamar o Mestre Senhor, isso era apenas um título, pois não obedeciam a sua mensagem, a sua palavra. A evidência de alguém que possui um relacionamento com Deus é que guarda verdadeiramente a tua palavra, é que vive a palavra que o Senhor anuncia. Ou será que o Senhor Jesus trouxe o Evangelho para encher um livro? Não, nós temos que buscar viver. Como diz no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João na primeira carta, no capítulo 2, verso 3, diz que sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. O próprio Senhor diz na carta de João, na primeira carta. Por isso, nosso Senhor Jesus declara no início desse discurso, no verso 20, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Os frutos que Jesus fala não é o serviço cristão, não é pregar mensagem, não é frequentar a igreja simplesmente, não é entregar alimento aos necessitados, cestas básicas, assistir as viúvas, os órfãos, não é fazer obra de caridade, não é fazer vultuosas ofertas às igrejas, aos campos missionários. Porque aqueles que não se enquadram nessa qualidade não entrarão no reino dos céus. Eles fazem essas coisas, eles se enquadram nesse texto, nesse contexto. O Jesus diz que eles não entrarão no reino do céu, mesmo fazendo todas essas coisas. Hoje a maioria das pessoas poderia até pensar que pelo fato de alguém chamar Jesus de Senhor, e de fato ele é, crer nos ensinos dele, se envolver em obras, nos serviços ministeriais, ser ativo na igreja, os torna filho de Deus. E não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim que o Senhor está nos falando aqui. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Aprendemos claramente através da palavra de Jesus que esses não são os fatores decisivos para identificar um verdadeiro cristão. A pergunta é: a pessoa se arrependeu da sua prática natural? Da prática voluntária do pecado? Ela está buscando obedecer a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Ela se tornou uma nova criatura? Assim, nós anunciamos Cristo de todas as pessoas, a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, a fim de levar todas à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar esta tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, unidas com Cristo. É para realizar esta tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, não é com nossas forças. Com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Colossenses 1, 28 e 29.
Amém, meus irmãos. Essa mensagem, ela nos confronta. Ela nos convida a rever nossos conceitos, nossas prioridades, o que estamos fazendo enquanto estamos aqui neste mundo. A quem estamos dando mais importância? Ao que estamos dando mais importância? Quem é que tem um trono em nossa vida? Somos nós mesmos? É Jesus ou é o mundo? E eu vou colocar um louvor enquanto a gente reflete nessa mensagem. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre essa mensagem que o Senhor Jesus diz. Quem realmente somos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer vai nos trazer bênção ou salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador. Diga, eu não sou merecedor, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas a cruz do Calvário, Jesus ele fez essa conexão. E hoje recebemos a salvação ao olharmos a cruz. Olha a cruz de Cristo, ouve conosco. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por Cada um de nós, lembre-se disso. sacrifício de sangue por Não sou merecedor, não somos merecedores. sou merecedor. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso, a sua graça, a sua misericórdia tem nos alcançados. Amém, meus irmãos? Que possamos refletir na mensagem do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mostra-nos, Senhor, onde estamos errando. Revela-nos e ajuda-nos a retirar o que está nos atrapalhando a desenvolver uma intimidade, um relacionamento íntegro e sincero com o Senhor. Nos dê forças e nos ensine a guardar a Tua palavra em nosso coração, para que possamos viver de acordo com os Teus ensinos, Senhor. Desperta nossos ouvidos para ouvir os Teus conselhos, para que possamos andar no caminho de retidão, de modo que Te agrade, ó Pai. Senhor Jesus, sei que nos ouve neste momento. Pedimos que Teu Santo Espírito nos instrua em tudo que formos fazer e que vivamos somente para Te adorar, para Te servir como o único Deus e Senhor nosso. Espírito Santo, Tu tens total e plena liberdade para agir em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossos negócios. Remove de lugar tudo que for necessário para que o meu coração se torne o trono do Senhor Jesus e Ele reine em nós. Assim nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, glória a Deus, né? Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço por cada irmão que está nos ouvindo. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu. E não perca, sexta-feira agora, o programa Caminho e Verdade com o pastor Marconel Tavares, às 8 horas da manhã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Uma ótima semana a todos. Deus os abençoe e os guarde em nome do Senhor Jesus. E até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Amém? Glória a Deus.